Abre a sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Nós queremos Nós queremos falar hoje sobre um tópico, uma questão muito bacana. Cadê cadê o título? Não apareceu, não? A alegria do Senhor seja a vossa força. Você pode repetir comigo? A alegria do Senhor seja a vossa força. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu trabalho no tribunal e constantemente o setor de informática fala para mim: olha, tem um vírus aí nos seus arquivos. Você traz os seus arquivos, tem um vírus. Eu não acho vírus, não acho nada, mas eu sempre tenho alguma coisa corrompida, alguma coisa. E aí essa semana eu passei a semana toda já preparando a ministração, pesquisando. Aí ontem eu estou conversando com o Dinucci, aí eu terminei de colocar as coisas. Aí o Dinucci manda um recado para mim: pastor, a alegria do Senhor seja a vossa força. Eu falei: está lendo isso em algum lugar. Então, mas não há coincidência no reino de Deus, não é isso, irmãos? Não há coincidência. Deus tem tudo preparado conforme é da sua vontade. Neemias 8. A alegria do Senhor seja a vossa força. Diz assim a palavra: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Manéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada,
preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Querido Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que ela cresça com o entendimento que precisamos ter, para que ela nos transforme, nos faça ter uma nova visão daquilo que o Senhor quer para nós e para a tua igreja que aqui se reúne, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se há um livro que fala muito ao meu coração, emocionalmente, pessoalmente, intimamente, é o livro de Neemias. Porque Neemias estava com uma vida extremamente confortável. Neemias estava vivendo na Pérsia como exilado na Pérsia, mas ele estava com um emprego muito bom, ele era copeiro do rei. O copeiro ficava responsável por tudo que chegava perto do rei. Então ele era o filtro, ele estava com grande possibilidade de convivência com o rei. E aí ele começa a saber notícias do povo que tinha ficado em Jerusalém, e as notícias não eram boas. As notícias não eram boas. E quem lhe dá a notícia diz assim: olha, os que ficaram estão vivendo em grande miséria. Está tudo destruído, está tudo em ruínas. Então eles estão sofrendo muito. E aquilo mexeu com o coração de Neemias, e Neemias então pede autorização para voltar para Jerusalém, que é o segundo movimento de retorno do povo judeu para Jerusalém. Ele vai para lá para tentar ajudar. E há um momento em que se descreve a ação dele circulando ao redor das muralhas, e ele começa a perceber realmente que estava tudo destruído. Ele caminha por ali, ele vê que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, e ele sente no coração a necessidade de reunir o povo e reconstruir. E de fato ele faz isso. Ele ajunta aquele povo para construir as muralhas, reconstruir as muralhas de Jerusalém. Você pode perguntar, mas por que se as muralhas caíram, que importância tem essas muralhas para uma cidade? Eu quero falar para você, naquela época você tinha dois motivos essenciais para você reconstruir uma muralha. O primeiro deles é para que você protegesse a cidade dos inimigos. O segundo é para que você não tivesse contaminação cultural dos que habitavam na cidade e podiam entrar em contato com os costumes estrangeiros que ficavam ao derredor. Então a muralha era essencial para a permanência do povo judeu ali em Jerusalém. E ele precisava reconstruir aquelas muralhas. Ele junta aquele povo todo e começa a construí-la. Mas você vai falar, houve algum problema com relação... Obrigado, meu filho. Com relação a essa construção? Houve. Porque muitas pessoas que estavam ali se sentiram enciumadas e não gostaram da ideia de reconstruir o muro. Sobretudo naquelas áreas vizinhas que já estavam vivendo com a contaminação cultural. A Samaria, por exemplo, era uma região de grande promiscuidade com relação à cultura. Então eles viram em Neemias um inimigo e resolveram confrontar esse inimigo. Enquanto eles trabalhavam, eles viviam falando, isso não vai dar certo, isso vai cair, não tem um projeto certo. Então a palavra que nós estamos lendo hoje é exatamente a que coroa todo o trabalho de Neemias. Depois de reconstruir, reúne-se o povo para agradecer a Deus, amém? E essa palavra, ela vem para nos ensinar algo. A primeira lição que eu queria que você aprendesse hoje, ao pensar em Neemias, é que é muito importante você ter na sua vida um objetivo que não seja exatamente
cuidar da sua própria vida. O objetivo de Neemias não era cuidar da sua vida, porque a sua vida estava muito boa. Havia uma preocupação maior no coração de Neemias. Então a primeira lição que eu percebo, sendo eu um cristão, sendo eu alguém que deseja ter um coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus, é pensar, eu preciso ter um projeto para a minha vida, que não seja exatamente cuidar da minha vida. Porque o que você vê hoje, no conhecimento cultural que nós temos da sociedade, cada um de nós está procurando cuidar da sua vida, amém? Cada vez mais as pessoas estão querendo que você fique na sua casa. Antigamente, quando você precisava tirar um dinheiro, você ia ao banco, você conhecia o caixa, você conhecia o escriturário, você conhecia o gerente. Hoje você sequer não vê ninguém. Ficam lá atrás, você não precisa, porque tudo é eletrônico. Antigamente, se você quisesse comprar um CD, você ia a uma loja. Hoje você não vai, você fica em casa. Então a nossa sociedade de consumo, ela cada vez mais faz com que você fique restrito à sua casa. E esse sentimento de individualismo, ele também constrói na nossa vida a preocupação maior que somos nós. E vai em confronto à visão do reino. Jesus nos ensinou a amar o próximo, a colocar a vida do próximo como uma prioridade. Então, o que Neemias está me ensinando em primeiro lugar? Eu preciso me lembrar daqueles que estão lá fora. Eu preciso me lembrar daqueles que estão distantes dos projetos de Deus. Eu preciso pedir informação sobre pessoas que eu conheço e que não conhecem a Jesus. A minha vida não pode ser voltada apenas para mim. E aí nós vamos começar a questionar até a questão profissional. A gente, muitas vezes, é exortado a se preocupar apenas com os nossos cursos, com os nossos concursos, com os nossos afazeres profissionais, e a gente vai crescendo e o mundo não. A gente vai se desenvolvendo e as coisas ao nosso redor não. Então Neemias, ele começa a me dar esse chamado. Eu preciso reconstruir algo em mim que não seja exatamente para mim, que seja para o outro. Por isso que todas as vezes que a gente vem à igreja, eu sinto no meu coração o desejo que esta igreja seja uma família para quem chega aqui. Uma preocupação em ajudar, em contribuir, em participar, em provar do amor de Deus através da vida das pessoas. Segunda coisa que eu preciso reconstruir coisas no meu coração e tirar outras coisas que me impedem de ser quem Deus quer que eu seja. Existem coisas que eu preciso construir em mim. Eu preciso colocar em mim um sentimento de autenticidade. O que significa esse sentimento de autenticidade? É eu ter certeza que eu sou quem Deus espera que eu seja. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Né? Sanbalate era, na verdade, soberano sobre os samaritanos. E ele constantemente estava combatendo Neemias. Ele estava confrontando Neemias. E Neemias falava assim, eu não posso ir até vocês. Sabe por quê, Sanbalate? Porque eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Amém? Essa era a expressão dele. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Aí quando dá a primeira trovoada no céu, eu me lembro que nós muitas vezes deixamos de ir à casa do Senhor porque está ameaçando chuva. Aí isso me dá um tremor no coração. Porque eu preciso ser mais autêntico naquilo que eu sou. Eu sou de fato servo de Deus. E um servo de Deus não se detém diante daquilo que os outros estão achando. Ele não se detém diante das suas próprias necessidades, se é para abrir mão daquilo que Deus quer que se faça.
Então eu preciso desafiar quem as pessoas querem que eu seja, para que eu seja com autenticidade aquilo que Deus quer que eu seja, amém? Abrir mão do meu eu interior para que viva em mim o Deus poderoso, fazendo coisas novas para a vida das pessoas. Porque Neemias saiu da Pérsia, não porque ele estava com dificuldade, ele saiu de lá porque os irmãos dele em Jerusalém estavam em dificuldade. Ele estava numa situação muito boa. Quantas vezes eu também não tenho que me cobrar em ter esse sentimento de autenticidade, ser cristão de acordo com a palavra do Senhor. Outra coisa que eu preciso mudar em mim, tirarem de mim a autocompaixão. Irmãos, o que significa autocompaixão? É eu estar sempre me justificando diante de Deus por aquilo que eu não quero fazer. A minha maior desculpa é, na verdade, um convite para ficar na minha área de conforto. Então, quando eu falo assim, mas eu não tenho condição de fazer isso, não. Olha, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho tempo, eu não tenho informação, eu destilo uma lista de coisas. Uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu fui até brincando isso, mas me chamou a atenção pela nossa conversa, porque, se não me falha a memória, com quem eu estava falando é uma pessoa muito atuante, não me lembro. A pessoa falou assim, pastor, eu não pude ir, mas eu tenho uma desculpa. E eu falei assim, não, o cristão não tem desculpa, ele tem razão. Tem que ter uma razão. E essa autocompaixão, ela nos afasta da vontade do Senhor. Quando Neemias é confrontado com as autoridades que estavam ali, ele não tem nenhum sentimento de autocompaixão. Antes ele vira e fala assim, eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Eu estou fazendo algo tremendo para Deus. Eu estou sendo quem Deus quer que eu seja. A autocompaixão é a pessoa que sempre acha que ele não vai conseguir. E acaba não conseguindo porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Terceiro, eu tenho que ter um espírito flexível, irmãos. Espírito flexível significa o meu espírito tem que estar aberto às condições nas quais eu estou vivendo. Se você pegar a história de Jesus, você vai ver que Jesus não se prendia a dogmas judaicos, princípios judaicos, coisas que amarravam aqueles homens, mas Jesus, ele anunciava o reino para que as pessoas fossem de fato livres. Espírito flexível é um espírito capaz de abrir mão das regras, daquilo que é projetado. Vai ser assim, eu não sei, se Deus quiser vai ser assim. Se Deus quiser vai ser assim. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar num congresso, eu estava muito feliz porque, puxa vida, eu era novo e ia pregar num congresso. Então depois que eu preparei a pregação, tive tantos cuidados, ilustrações e fui pregar. E o tempo todo que eu estava pregando, eu estava preocupado com aquilo. Eu falei, vai acontecer algo previsível, porque eu preparei, está tudo direitinho. Fiz toda a minha parte. Quando no final eu estava na cantina conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim, pastor, imagino que a sua ministração tenha sido maravilhosa. Eu falei, como assim? Ela estava lá? Ela falou, porque o som estava horrível, ninguém estava entendendo nada. Eu falei, puxa vida, né? A gente tem uma perspectiva de que tudo vai dar certo porque você fez tudo certo. Mas a vida não é assim. Às vezes você fez tudo certo e a coisa não deu certo, porque não estava preparado para dar certo. O meu espírito flexível tem que aprender a se movimentar em amor para que as pessoas possam, né? E eu não tenho que ter só as minhas razões, existem outras pessoas vivendo junto comigo, né? Irmãos, o povo, diz a palavra que o povo se ajuntou um só ao redor da palavra, diante da palavra de Deus, o livro de Moisés.
Olha, deixa eu te falar uma coisa. O povo era um só diante daquilo que eles tinham feito e daquilo que eles iriam fazer, agradecer a Deus pelo trabalho realizado. Sabe o que a gente às vezes sente na nossa vida? É que muitas vezes eu atribuo a minha capacidade àquilo que está acontecendo na igreja. Eu muitas vezes atribuo a minha potencialidade, a minha liderança, àquilo que está acontecendo na igreja. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as coisas na nossa vida não acontecem porque eu estou fazendo assim. É porque Deus está me abençoando. Se não tiver bênção de Deus, irmãos, isso tudo vai por água abaixo. A igreja precisa ser um corpo integrado, um corpo vivo. Então, a terceira lição que eu tiro é que eles estavam ali no capítulo 8, eles estavam reunidos para agradecer a Deus. Se reuniram para falar, Senhor, obrigado. Irmãos, quantas vezes isso passa ao largo da minha vida? Quantas vezes eu conquisto coisas, construo coisas tremendas, maravilhosas da minha vida, supero etapas na minha vida e não paro um minuto para falar, eu preciso agradecer a Deus. Isso que aconteceu ontem na casa do Dalton é muito bacana. Depois de 20 anos, você parar para falar, Senhor, eu construí um lar. Eu construí um lar. É voltar e prestar contas para Deus. Eu construí um lar, porque casa, qualquer um pode construir, mas um lar não é para qualquer um construir. Então você, depois de 20 anos, você fala assim, eu construí um lar, eu fiz pessoas felizes. Os meus filhos podem olhar para mim e receber de mim um exemplo. Então eles pararam também para adorar, para glorificar a Deus, e juntos, a palavra que está sendo colocada aqui diz que eles estavam juntos, não havia uma unidade baseada em Neemias. Não. Eles eram um corpo, uma unidade de fé. É isso que Deus quer na sua vida, quer na minha vida, na nossa vida. É o amor que nos una, como se nós fôssemos, e nós de fato somos, uma família doméstica, comum, corriqueira. Que você olha e fala assim, poxa, é tão bom estar aqui. Irmãos, quarta-feira nós estávamos aqui na intercessão, eu vi acontecer algo que me falou muito sobre esse sentimento. Ao final da oração, uma irmã que estava aqui conosco, ela disse assim, eu gosto tanto de ficar aqui. Mas falou do nada, nós tínhamos encerrado tudo, ela falou, eu gosto tanto de ficar, ela estava sozinha, ela estava viradinha aqui, ela falou, eu gosto tanto de ficar aqui, eu sinto tanta presença de Deus aqui, é tanto carinho. Eu falei, eu também sinto isso. Também sinto isso. É a vontade de permanecer aqui, a vontade de construir aqui vidas que falem ao meu coração, que sejam importantes para a minha vida. O povo se ajuntou como um só, diante da palavra de Deus, o livro de Moisés. É essa palavra aqui. Não estavam se reunindo ao redor de um projeto pessoal do pastor. Não estavam se reunindo ao redor de um projeto, de uma denominação. Não, eles estavam se reunindo debaixo de um projeto de Deus. Né? E aí, irmãos, eu comecei a pensar na importância que tem essa unidade do corpo. Porque a unidade que nos faz corpo de Jesus cria uma segunda coisa que também é muito importante, é interdependência. Sabe o que é interdependência? É depender por dentro, é ser encaixado no outro, é estar vinculado ao outro, não por coisas externas, porque a dependência externa é uma coisa, mas a interdependência cria entre nós uma reciprocidade. Quando você precisar de mim, eu vou estar do seu lado. Quando eu precisar de você, você vai estar do meu lado. Então, não é cada um fazendo as suas coisas. É cada um torcendo para o outro.
É cada um aplaudindo a vitória do outro, porque nós somos corpo de Jesus. Quem governa é a cabeça, é Jesus que dá a visão, é Jesus que vai nos conduzindo. E eu preciso estar revestido da graça de Deus para que eu possa assumir o papel que Deus tem para a minha vida. Eu não posso me distanciar como se isso fosse uma coisa acessória. Irmãos, se você conversar com as pessoas, você fica impressionado como que as pessoas são apaixonadas por Jesus. Como as pessoas gostam da história de Jesus. Como as pessoas gostam de falar de Deus. Como as pessoas falam assim, eu falo assim, olha, Deus te abençoe. E a pessoa abre um riso e fala assim, Deus te abençoe. Eu falo assim, mas o Deus a que elas admiram não é o mesmo Deus a que elas servem. O Deus que eu admiro tem que ser obrigatoriamente o Deus único e verdadeiro a quem eu sirva. E isso tem que me custar sim. Porque Deus não fez algo barato. Deus mandou o seu próprio Filho para mudar a história do homem. Eu não posso mudar o meu dia, eu não posso mudar o meu final de semana, eu não posso mudar os meus compromissos. Claro que eu tenho que mudar, por amor ao reino, ao reino do Senhor. Interdependência entre nós. É eu chegar e falar assim, me ajuda, e você falar, pode contar comigo. É eu falar assim, irmãos, eu fiquei espantado, quando eu cheguei lá no orfanato, e a dona Natalina falou assim, pastor, graças a Deus o senhor está aqui. Eles não tinham comida, e eu tinha levado, a Catiúcia tinha ligado para mim, falou, pastor, eu não vou poder ir, o senhor pode ir. E como eu sou muito bagunçado, eu olhei as coisas, ela falou assim, olha, separa as coisinhas nas caixas. Eu olhei aquilo e falei, não vou separar isso não. Jogamos aquilo tudo ali dentro e vamos embora. Graças a Deus. Porque Deus sabia da necessidade deles. Quando nós soubemos, irmãos, da ausência de leite, e que eu no domingo fiz o apelo aqui na igreja, eu achei que nós íamos conseguir 40. Nós vamos conseguir 40 litros. Nós conseguimos aqui 240 litros de leite. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê? Havia interdependência de um corpo, de uma família, de alguém que olhou o clamor do pastor e falou assim, é justo que eu saia e providencie. É justo que eu faça algo por amor. Não é nos isolarmos aqui, irmãos, como se cada um tivesse um caminho. É ter visão do reino de Jesus, é por Jesus. É olhar aquelas criancinhas lá e perceber que em cada uma delas repousa o amor de Deus. Interdependência. Precisamos estar ligados um ao outro, pela necessidade do outro e não pelas minhas. Pela necessidade do outro, porque a interdependência, ela é recíproca, mas a primeira coisa que tem que me chamar a atenção é o que eu posso fazer para o outro. O que eu posso fazer? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou colaborar? Eu não posso ficar na expectativa de que algo vá acontecer de bonito no domingo, porque cristianismo não é o que acontece dentro do templo. Cristianismo é aquilo que acontece dentro de mim, é o mover de Deus na minha vida, é eu perceber que Deus está se movimentando através dos meus gestos, da minha vida. E aí eu preciso muito ter a alegria desse mover. Hoje pela manhã foi tremenda a escola dominical, maravilhoso. Então eu fui para casa feliz, com o coração feliz, falei, puxa vida, que bom poder ir à casa do Senhor, estudar a palavra do Senhor. E perceber, irmãos, uma coisa que é muito importante, nós somos uma unidade, você sabe por quê?
Porque Deus não faz distinção de pessoas. É a nossa quarta lição. Deus não faz distinção de pessoas. Você acha que você tem mais importância que a pessoa que está passando na calçada ali? Não. O amor de Deus, ele é derramado sobre todos nós. Sobre todos nós. Então Deus ama tanto a mim, quanto ama a pessoa que está ali fora. E eu tenho que começar a me preocupar, eu tenho que ser mais proativo na fé que eu professo, para dizer, eu preciso falar do reino de Deus. Nós precisamos falar do reino de Deus. Nós precisamos viver a alegria do Senhor no nosso coração. Quinto, preciso estar atento ao que desejo com intenção e gesto. No versículo 3, a palavra diz assim: e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. As pessoas estavam concentradas, as pessoas estavam atentas ao que o livro estava dizendo. Depois de ter trabalhado, depois de ter feito a sua obrigação, eles estavam atentos àquilo que o Senhor estava dizendo. Então eu preciso perceber isso, eu tenho que estar atento ao que eu desejo e àquilo que o Senhor deseja, porque eu não posso fazer o que eu desejo e deixar de fazer aquilo que o Senhor deseja. Não posso, porque maior é Ele cresça e eu diminua. As coisas do Senhor devem vir em primeiro lugar. Sabe por quê, irmãos? Nada do que você fizer na sua vida, conseguirá preencher o seu coração de contentamento, de alegria, se não for pelo Senhor. É o Senhor que coloca em nós um sentimento de paz pela missão cumprida. É isso que eu vou estar focado, eu vou estar com meus objetivos apontando para aquilo que Deus quer fazer. Presta atenção no versículo 4, diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, e vem uma relação de pessoas. Por que Deus colocou isso aqui? Sabe por quê, irmãos? Aquele que lidera precisa estar acompanhado dos seus liderados. Todos temos que estar com o mesmo objetivo. Não é só o pastor falando as coisas. Uma vez eu fui pregar num lugar, irmãos, e eu estava ao final da pregação, eu estava conversando com o pastor. Aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, o que nós vamos fazer para a cantina hoje? Ele falou: irmã, não foi a pizza? Ela falou: ah, sim, pastor. Aí foi embora. Aí voltamos a conversar. Um pastor manso. Daqui a pouco chegou um rapaz e falou: pastor, nós vamos usar o salãozinho ou fazemos aqui? Irmãos, vê lá com o pessoal, se quiser usar aqui, se quiser, talvez aqui seja melhor. Ah, pastor, então vou fazer aqui mesmo. Aí foram para lá. Daqui a pouco chegou uma outra irmã: pastor, oi, minha irmã, pois não, a pizza, ninguém sabe onde estão. Olha, não está lá no congelador? Ah, eu vou ver. Foi embora. E eu conversando com ele: pastor, que bacana. Falei em Italva isso. Italva, um grande município. Se você não conhece, entendeu? Se você não conhece Italva, deve conhecer. Reserve um tempo das suas férias para passar lá. Você vai ser muito feliz depois que você sair de lá. Irmãos, e eu conversando com o pastor, tinha terminado, já tinha pregado e tal. Aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, o senhor teria fósforo? Irmãos, o que eu vi acontecer ali, eu compreendi. O pastor foi ficando vermelho.
E ele explodiu. Ele falou: a senhora acha que eu fumo? A senhora acha que eu fumo? A senhora tem impressão que eu fumo? Como é que eu teria fósforo aqui? Pelo amor de Deus, ninguém faz nada nessa igreja. Ele ficou nervoso e ele caiu ali. Ele caiu, porque toda hora... Aí ele falou: pastor, me perdoa, desculpa pelo que aconteceu. Eu falei: não, pastor, eu compreendo exatamente o que aconteceu. Porque toda hora parece que é uma coisa que vai tentando derrubar. E aí eu quero falar para você, irmãos, quando você estiver diante daquele que está ministrando, aprenda uma coisa: Deus está falando para todo mundo. Deus está falando para mim, está falando para você, porque a todos nós o Senhor constituiu sacerdotes do reino de Jesus, amém? Não existe nenhum profeta especial que foi elevado a uma condição acima dos seres humanos. Deixa eu te falar, o pastor é apenas aquele que está coordenando um corpo de Cristo. Ele tem uma função e você tem outra. Aprenda a exercitar isto como um corpo. Por isso que a lição é: os líderes estavam juntos de quem estava lendo. É preciso que você perceba: igreja somos todos nós. Você pode falar: igreja somos todos nós? Glória a Deus, glória a Deus. E isso é tremendo, você perceber isso, irmãos. Você perceber a preocupação de cada um com aquilo que está acontecendo. Eu vou fazer um pouco aqui, eu vou fazer um pouco acolá, para que a gente possa... Irmãos, nós só estamos aqui porque há um fato histórico que vai acontecer. Um fato histórico que vai abalar as estruturas do mundo. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, cada um de nós terá feito a sua parte, ou não. Mas se eu quero estar diante do Senhor, fala: Senhor, eu tive visão, eu compreendi o chamado, eu compreendi aquilo que o Senhor queria, eu fiz a minha parte na construção do muro. Porque é isso que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos reconstruindo os muros de Jerusalém, na minha vida pessoal, na vida da igreja. Nós estamos guardando a igreja para que ela cresça protegida do mundo lá fora. Não só para que as coisas do mundo entrem aqui dentro, mas também para que as coisas que estão aqui dentro não se contaminem das que estão lá fora. Isso é muito importante, sabe por quê? Nós somos um povo que tem uma visão diferente, ou pelo menos devíamos ter, de um Deus vivo que habita no meio de nós, que fez no meio do seu povo a sua tenda, a sua casa. Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Nós estamos então cheios do Espírito Santo de Deus. Então o meu coração tem que estar cercado por um muro de santidade. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Eu não posso estar sendo contaminado com as coisas do mundo. Ah, não, pastor, mas não é bem assim. É assim. É assim. O Senhor nos amou e nos reuniu e nos colocou e nos constituiu igreja. E igreja é corpo. Corpo que caminha, corpo que produz a palavra do reino. Então isso é tremendo, você perceber que todos nós temos que estar em unidade de fé. Quando você sai, irmãos, parece que é a mesma coisa, mas não é. Você está passeando, fala assim: eu vou passear com o pessoal, com os meus amigos do trabalho. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, porque o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo te trouxe aqui com um propósito. Não se engane, nós não estamos servindo a homens ou a instituições, nós estamos servindo a Jesus, e Jesus caminha conosco. Jesus caminha conosco. Eu tive experiências na minha vida com Jesus tremendas, inclusive fora da igreja. Experiências que movimentaram o meu coração, que convenceram o meu coração do poder do Altíssimo, inclusive fora da igreja.
porque isso aqui é apenas parede. Agora, o que vai dentro de mim é templo vivo do Senhor, amém? 7º ponto, todos precisam ser adoradores de Deus e dar sentido ao que leem. No versículo 6 diz assim: então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui numa feira do livro, e no meio da multidão lá, eu passeando entre os livros, eu vi um senhorzinho jogar uma toalhinha no chão, jogou a toalhinha no chão, eu vendo os livros, ele jogou a toalhinha, daqui a pouco aquele homem fez assim, ó. Eu falei, meu Deus. E aí me lembrei dos minaretes. Ele estava de frente para Meca, adorando a Deus, era o horário dele. Eu olhei e falei assim, no meio da multidão, ele parou, botou, esse aqui, ó, inclinando-se a adorar ao Senhor com o rosto em terra. É você se colocar no chão e falar, eu quero adorar ao Deus verdadeiro, eu quero adorar a Jesus. Mas por que é que nós sendo possuidores do maior anúncio da face da terra, vivemos como se ele fosse algo acessório? Então nós precisamos pegar e quebrantar o nosso coração para ser de fato adoradores. Adorar ao Deus vivo. Ah, pastor, eu vejo as pessoas falando, mas Deus não fala ao meu coração assim, tão. É porque você não para, amado. Não para. Para um pouquinho. Vai ler um pouco da palavra de Deus. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Adore o Senhor. Faça um jejum que seja agradável a Deus. Participe da intercessão da igreja. Venha quarta-feira às 19 horas, fala assim, eu vou buscar a Deus. Pastor, eu posso vir aqui sábado pela manhã, que eu não posso na quarta, eu queria adorar o Senhor aqui, pode. E para encerrar, no 8º item, quando eu falo para você assim, a alegria do Senhor, porque essa foi a exortação. Não fiquem tristes. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Amém? Amém? Mas eu vou perguntar uma coisa que foi o que me levantou a curiosidade com relação a esse texto. Porque o texto diz assim, olha, não vos entristeçais, do versículo 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É um povo que trabalhou muito, mas aí, Neemias está falando, não fiquem tristes, não fiquem abatidos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aí eu pensei, não é a alegria das pessoas, é a alegria do Senhor. O que você traduzindo isso aqui, diria o seguinte, porque o contentamento do Senhor com a sua vida é o que dá a você felicidade. Quando você agrada a Deus, a alegria do Senhor justifica todo o esforço que nós fizemos. A alegria de olhar para Deus e falar, Senhor, está feliz? Falar, servo bom, estou feliz. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos mantém de pé. Senhor, as pessoas aqui não compreenderam o que eu queria dizer, mas se o Senhor está feliz, eu tenho por cumprida a obrigação.
Amém? Por isso que a palavra está falando assim, não fique triste se as pessoas não compreenderem você, não fique triste se o teu trabalho não resultou em grandes coisas, não fique triste se você padeceu com as críticas dos outros, mas olha para Deus e vê se Deus está feliz com aquilo que você está fazendo. Olha para Deus e compreenda que a alegria do Senhor será sempre a nossa força, amém? A alegria, o contentamento que eu vejo em Deus com relação a tudo que nós estamos fazendo, é o que faz o meu coração ficar feliz, é o que traz ao meu coração ser feliz, sabe por quê? Porque a gente fica feliz quando a gente está servindo a alguém e esse alguém se agrada. Melhor coisa do mundo, não é verdade? Você está trabalhando num lugar, aí você fez a coisa, a pessoa olhou e falou assim, olha, ficou maravilhoso, está lindo, está maravilhoso. Você fica todo... Pode falar o que for, mas você está feliz. Porque quem te arregimentou, quem te contratou, está feliz. O Senhor me chamou para ser pastor. O Senhor me chamou para ser evangelista. O Senhor me chamou para ser um anunciador. Me chamou para ser um instrumento da graça. O Senhor me convocou. Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? Sim, oh meu Deus, glória a Deus, eu vou jogar o meu rosto em terra e falar assim, por tua graça, e é isso que Paulo falou, por tua graça eu sou quem sou, e a tua graça em mim não foi em vão. Paulo vai dizer isso, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas nós estamos reunidos aqui para agradar o coração daquele que nos convidou. Amém, igreja? Por isso que a gente às vezes fala essa frase, e essa frase o Espírito Santo colocou nos meus olhos, foi assim, ó, foi levantando assim, a alegria do Senhor seja a vossa força. Aí eu falei, Senhor, semana passada eu estava reclamando, eu estava falando, Senhor, tem tanta coisa para fazer, e eu me sinto tão sozinho, Senhor. Senhor, as coisas às vezes não acontecem do jeito que deviam acontecer. Aí Deus levanta a palavra dele e fala assim, filho, a alegria do Senhor justifica o que você está fazendo. Então permaneça e persevere. E é isso que eu quero falar para você. Neemias construiu os muros, abriu as portas, estabeleceu proteção a Jerusalém. Eu e você, nós estamos aqui para levantar muros que guardem a nossa casa, que guardem a nossa vida, porque o diabo anda ao derredor. Se nós não tivermos a preocupação de fazer tudo conforme Deus está colocando para nós, aqueles que estão sozinhos, não se preocupar de colocar portas e apenas construir muros, não ter nada, não ter como, nós não vamos agradar ao Senhor. Agradável é fazer a vontade de Deus e perceber que nós somos servos inúteis, que nós temos feito apenas aquilo que devíamos ter feito. E a tristeza não vai morar em mim. Então, irmãos, para encerrar, que você possa hoje, no momento que nós estivermos orando, colocar o seu coração no altar de Deus para perguntar, Senhor, tenho feito algo agradável a Ti? Senhor, a minha história tem erguido pontes e muros que agradem ao Senhor? Que tem protegido a minha casa? Na minha casa tem chegado coisas que não provêm de Ti, porque os muros estão ruídos. Na minha casa tem entrado coisas porque os muros estão caídos. Tem entrado a ganância, a dor, o egoísmo, a pornografia, a inveja, porque os muros que deviam estar erguidos estão em ruínas. Eu tenho feito o que é agradável ao teu coração? Se eu hoje
Se eu hoje fosse levado ao céu, se eu fosse levado para a presença do Senhor, e a minha família fosse consultar o que eu tenho, eles ficariam felizes? Se eu hoje fosse levantado à presença do Altíssimo, o que eu tenho dado ao Senhor é o meu melhor tempo, é aquilo que eu tenho de melhor. Eu quero falar para você, irmãos, a minha alegria é a alegria do Senhor. Deus está nesse lugar porque eu creio muito que Deus se alegra com o povo que está aqui, amém? Vou falar de novo para você entender que Deus está falando através de mim. Nós estamos reunidos aqui fazendo a vontade de Deus e por isso Deus está feliz com o que nós estamos fazendo aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que a gente esteja ministrando ao coração do Pai. Quero dizer para você, faça todo esforço para agradar ao Senhor. Faça todo esforço. Vou falar uma coisa, essas caixas de sons aqui, toda vez que eu olho elas penduradinhas aí, me lembram que na minha juventude existiam umas caixas chamadas Stanner. Eram umas caixas feitas que dava a impressão que eram feitas com Durepox. Tão pesadas que eram aquelas caixas. Eram umas caixas grandes. Não tinham nem um quarto do som que tinham essas caixas. Eu era magro e cheio de desejo de fazer a vontade do Senhor. Então, às vezes as pessoas falavam assim: vocês podiam ir fazer um evangelismo lá no meu bairro, longe. As pessoas falavam assim: como é que a gente vai fazer? Eu pegava aquelas caixas e o Senhor colocava uma unção de sanção na minha vida e eu botava aquelas caixas, pegava uma Brasília velha, branca, ano 79, anterior aos dos Mamonas Assassinas, uma Brasília que não tinha fundo, não tinha mesmo, literalmente, você andava vendo o paralelepípedo passando, botava bateria, caixa de som e ainda colocava os músicos. Minha esposa tocava o teclado, íamos com o teclado Cássio, vagabundinho toda a vida, e íamos anunciar a Jesus. Anunciar a Jesus. Mas toda vez que eu chegava em casa, eu acho que se eu pudesse me ver dormindo, eu encontraria Jesus do meu lado falando assim: gostei muito, você desafina, mas fala ao meu coração. Eu lembro um retiro que nós fizemos, eu até andei vasculhando as fotos antigas, onde eu encontrei o Dinucci e a Stephanie. Irmãos, nós fizemos um retiro e os 4 dias choveu torrencialmente. Nós levávamos todas as cadeiras para um auditório que era uma quadra, ficávamos ali para as palestras, depois saímos ali, montávamos uma tenda de circo na praça. Nós fomos acolhidos ali pela igreja presbiteriana daquele lugar, lá em Rosal. Conhece Rosal? Um lugar que nós não conhecíamos. Eu fui pregar na igreja presbiteriana e Jesus falou assim: vem para cá, vem para cá. Nós levantávamos aquela tenda e eu me lembro que havia luz naquele lugar, e enchia de gente. Chegava no final da noite, a gente pegava as cadeiras e aparelhagem de som, bateria, tapete, tudo, e voltava para lá, para a escola onde nós estávamos abrigados. Não tinha nada, não tinha nada. Era uma escola de uma cidade pequenininha, mas nós estávamos felizes, porque nós estávamos fazendo aquilo que Jesus queria.
Às vezes eu encontro com pessoas de Itaperuna, eles falam assim: foi o melhor retiro que eu já fiz na minha vida. Eu tenho que rir e falar assim: Deus sempre vai nos abençoar. Eu coloquei num cartaz, fomos eu e Jane, em Bom Jesus de Itapapuana tinha uma, não sei como que a gente chamaria, um clube com toboágua, uma coisa maravilhosa. Eu estive lá, o clube estava fechado, não estava funcionando, porque o homem estava devendo muito, tinha muitas dificuldades, mas o Senhor me deu uma visão. Eu olhei aquilo e falei assim: esse vai ser o encerramento do retiro. Nós vamos fazer aqui, meu pitelzinho do meu lado, vai ficar ótimo. Nós fomos procurar, ninguém sabia onde o homem estava, ninguém sabia, mas o Senhor colocou no meu coração: nós vamos fazer o encerramento aqui. Eu conversei com a senhora falou assim: quanto que você pode pagar? Eu falei: eu só tenho R$7 por pessoa. Aí ela falou: impossível, sem jeito, eu vou fazer os cálculos e depois eu te digo. Eu falei: tá, eu vou dar uma volta e retorno. Quando eu retornei com a Jane, ela falou assim: olha, o máximo que dá a fazer é R$5. Eu falei: então tá fechado. Irmãos, eu acho que aquele negócio só funcionou naquele dia que nós fomos lá, porque nunca mais funcionou. Nunca mais. O cara está desmontado. Está desmontado aquilo. Eu vejo as fotografias e falo assim: de onde veio isso? Sabe de onde? Da mão de Deus, falando assim: ó, então, nós construímos 4 dias de retiro evangelizando em Rosal. O homem do bar falou pra gente assim: ano passado no carnaval aqui deu 3 mortes, tiroteio. Eu nunca vi um carnaval neste lugar tão calmo, porque nós ocupamos a praça em nome de Jesus. Quero falar para você, eu quero construir para o Senhor. A minha oração ontem, eu terminei a minha oração ontem feliz, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Dalton e a sua casa. E ontem nós festejamos e me alegrou muito. Mas ao chegar em casa, eu mexendo no computador, na pregação que eu ia fazer hoje, eu falei: Senhor, eu continuo disposto a fazer loucuras pelo reino de Jesus. Eu continuo querendo carregar caixas de sons, porque não há coisa melhor que olhar para Deus e perceber que Deus está feliz. Eu quero falar para você, esta igreja aqui afaga o coração do Pai. Deus está feliz.